Nos abençoe grandemente a esse grupo. O irmão falou muito bem aqui. O ser humano é o único ser na face da terra que pode adorar o Senhor. A natureza não adora a Deus, ela louva a Deus. Os pássaros, eles louvam a Deus. A natureza em si. Mas adorar, você tem que ter raciocínio, você tem que raciocinar. É o culto racional. E só o ser humano pode prestar esse culto racional a Deus, de imaginar, há um Deus que merece ser adorado. Que privilégio que o ser humano tem, né? De poder adorar a Deus. A natureza não tem esse privilégio. Eu gostaria então nesta oportunidade, de trazer 3 textos da palavra de Deus, mas eu tentarei ser bem breve. O tema da nossa mensagem é um lugar seguro. Um lugar seguro. Aonde há um lugar seguro? Principalmente eu que venho do Rio de Janeiro. Você deve imaginar, você não vem de um lugar seguro. Mas ainda bem que não é bem lá no Rio de Janeiro, é mais interior, né? É um lugar mais tranquilo, Petrópolis. Mas, segundo a palavra de Deus, há um lugar seguro. Então vamos no primeiro texto, Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Sabia que esse capítulo é o capítulo de achados e perdidos? Já viu? Você vai num supermercado ou numa empresa, onde está o setor de achados e perdidos? Eu perdi uma coisa aqui. Aí você vai lá no setor de achados e perdidos e procura o que você perdeu. O capítulo 15 de Lucas é o setor de achados e perdidos. Lá tudo se perdeu, mas tudo foi achado. 3 coisas que se perderam lá. Uma ovelha, uma dracma, que é uma moeda, e um filho. E os 3 foram achados. Cada ser humano na Terra representa um desses que está perdido. Por exemplo, a dracma, uma moeda, ela sabia que estava perdida? Não, é um objeto inanimado. Mas ela sabia voltar para o dono? Há pessoas assim, que não sabem que estão perdidas e não sabem voltar para o seu dono. Há pessoas como a ovelha. A ovelha sabia que estava perdida? Sabia. Mas ela sabia o caminho de volta? Há pessoas assim também, que sabem que estão perdidas, mas não sabem o caminho de volta. Mas há pessoas como o filho, o pródigo. Ele sabia que estava perdido? Sabia. Mas ele também sabia o caminho de volta? Sabia. Então há pessoas assim, que sabem que estão perdidas, mas também sabem o caminho de volta. Nós vamos falar sobre esse filho. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou.
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É um texto bem conhecido, mas como a palavra de Deus ela é viva, nós extraímos coisas novas. Nós extraímos coisas que Deus fala conosco. A Bíblia é como um espelho. Você tem que se ver nela. Temos que nos ver. O texto diz que o pai tinha 2 filhos. O mais velho, o mais moço. O mais moço um dia falou assim: eu não quero mais ficar na casa do meu pai. Pai, me dá a minha parte, a parte dos meus bens, a parte da minha herança. Ele podia fazer isso? Não, o pai não tinha morrido. Mas o que ele estava dizendo com isso? Não com essas palavras, mas ele estava dizendo exatamente assim: Pai, eu queria que o senhor já tivesse morrido. Mas já que está demorando um pouco, já que está demorando muito, tem como o senhor me adiantar a minha herança? Mas Provérbios capítulo 20, verso 21 diz: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 20, 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. E foi o que aconteceu. E o pai deu a sua parte? Deu. O pai não precisava, mas o pai quis dar. Por que o pai quis dar? Porque nenhum pai quer um filho na sua presença contra a sua vontade. O pai deseja que um filho esteja debaixo do seu teto, junto com ele, querendo estar. Assim é Deus. Deus não quer ninguém obrigado na sua presença. Deus não quer ninguém: olha, eu não queria estar aqui, eu queria estar vendo o jogo do Flamengo. Vá ver o jogo do Flamengo. Porque se você está aqui e você não quer estar aqui, você está perdendo o seu tempo. Mas Deus ama quem quer estar na sua presença. Deus ama quem quer conhecê-lo. Deus não salva qualquer um. Deus só salva quem quer ser salvo. Ninguém vai chegar no céu e dizer assim, um dia: o que eu estou fazendo aqui? Todos que estarão no céu saberão por que estarão ali. É assim. E o pai permite. Você não me quer? Você não quer estar na minha presença? Você quer ir embora? Eu deixo. Eu não vou te obrigar a estar na minha presença. O filho sai, leva tudo que tinha, ele consome tudo, era alguém inconsequente, gasta, não aplica em nada. E depois de ter gastado tudo, começou a passar fome, necessidade. Então se agregou a um dos cidadãos daquela terra, que fez o quê? Lhe deu um emprego? Fez guardar porcos. Isso para o judeu é a morte, é pior do que a morte. Guardar porcos, cuidar de porcos. Porcos é um dos animais mais imundos para o judeu. E justamente isso que ele fez. E nem comida aquele chefe lhe dava. Ele desejava comer até a comida dos porcos. Quem é esse? Esse é o diabo. Porque quem não tiver Jesus como Senhor vai ter o diabo na sua vida como Senhor. É guiado segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o curso desse mundo. Mas aí que vem o verso 17. Então, caindo em si. Isso é extraordinário. Caindo em si. Por que ele cai em si? Porque ele estava fora de si. Cair em si é voltar para si. Ele estava fora de si. Quando ele volta para si, ele cai em si e ele fala assim: o que eu fiz? O que eu fiz? E aí, quando ele cai em si, ele viu que na casa do pai era um lugar seguro. Era um lugar de proteção, era um lugar de provisão. E ele disse:
Quantos trabalhadores de meu pai, eles têm pão, os empregados do papai, têm pão com fartura. Eu, como filho, estou aqui morro de fome. Alguém já disse, você está acostumado a comer o pão que o diabo amassou. Está na hora de experimentar o pão que amassou o diabo. Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. E ele fala, eu vou voltar. Primeiro ele cai em si. Depois ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Não adianta ficar parado, tem que agir. Quantas pessoas sabem que precisam de Jesus, que precisam de salvação, que precisam de um salvador, mas não sai do lugar? Vai levando a vida. Se alguém perguntar assim, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada, é só não sair do lugar. Continua vivendo a sua vida longe de Deus. E eu direi para o meu pai, pai, pequei. Deus está esperando cada pecador dizer esta palavra, pequei. Eu sou pecador. Você já disse isso para Deus? Eu sou pecador. Eu estou longe. Todos pecaram, carentes da glória e carecem da glória de Deus. Como eu trabalho com crianças, às vezes tem um grupo de crianças e eu pergunto assim, ó, quem aqui não tem pecado? Sempre levanta um dedinho, né? Você não é pecador? Não, tio. Não sou. Tem certeza? Tenho. Eu não cometo pecado, tio. E aí eu falo assim, falei esse dia para uma criança, tempos atrás aí. Você não tem pecado, né? Sua mãe já te bateu, já te botou de castigo alguma vez? Ah, tio, sim. Por que ela fez isso? Ah, tio. Porque eu fiz desobediência. Desobediência é o quê? Pecado? Pecado. Então, você é ou não é pecador? É, tio, eu sou pecador. É? A própria consciência pode mostrar, somos pecadores. Uma vez eu evangelizando um senhor, e ele fala assim, ó, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno. Tem alguém aqui digno de entrar no céu? Duvido. Não há ninguém aqui digno, segundo a palavra de Deus. Só existe um digno de entrar no céu e ele entrou. Jesus. Mas ele nos empresta a sua dignidade para podermos entrar. Um dia um irmão foi perguntar assim numa igreja, se você morrer hoje e for para o céu, e lá na porta do céu um anjo te perguntar assim, por que você merece entrar aqui no céu? O que você vai dizer? Aí o irmão falou assim, não, eu vou dizer que eu era crente. Eu vou dizer que eu era crente, era da igreja. O outro falou assim, não, eu vou falar que eu aceitei Jesus como meu salvador, e aí eu sou digno. O outro lá estava pensando, e falou assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Se realmente eu morrer, chegar no céu e o anjo me perguntar por que eu sou digno de entrar ali no céu, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar lá para dentro do céu. E quando eu ver Jesus, eu vou falar assim, ó, estou com ele. Eu estou com ele. Eu não sou digno. É por causa dele. É pelo que ele fez. É pela dignidade dele. Não por obras, para que ninguém se glorie. Jesus fez tudo para que a glória fosse dele. Ele é digno. Não sobrou nada para nós. Na verdade, sobrou. Crer. Você crê? Você crê que Jesus morreu por você, ressuscitou por você? Você pode ser salvo. Ele vai te emprestar a sua dignidade. Eu lembro evangelizando um senhor, e aí pensa numa pessoa boa, correta e honesta. Deus me livre se ele atrasar uma conta. E aí eu perguntei a ele, seu Orlando, que nota que o senhor daria para o senhor de 1 a 10? Ele falou assim, 10, né? E realmente ele é 10. Mas eu falei, senhor Orlando, o senhor tem um problema. Para entrar no céu tem que ser 100. O senhor só vai até 10. Mas eu conheço alguém que a nota dele é 100. Se o senhor crê nele, a nota dele passa para o senhor. Aí isso pode entrar no céu. Ele se converteu. Ele creu. Ele creu no Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Pai, se o senhor me tratar como um dos teus trabalhadores, está ótimo. Pelo menos eu vou ter pão. Eu vou ter um teto sobre minha cabeça. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
Acredito que aquele pai nunca tinha fechado as portas da sua casa. Talvez aquele pai passava a noite inteira com a porta destrancada, talvez um pouco aberta. Vai que meu filho apareça de madrugada. Eu tenho esperança que meu filho volte. E você que é pai, mãe, você deve imaginar o coração desse pai. Um filho distante, você não sabe se está vivo, você não sabe o que ele está passando, você não sabe de nada, ele desapareceu. Mas pensa num dia que esse filho aparece. Talvez mesmo sendo um trapo, um filho com a vida arruinada, mas ele não deixou de ser filho. O pai lança-se ao pescoço e ele fala, eu sabia que você ia voltar um dia. Eu sabia que ia tê-lo de volta. Aquele pai agarra ele, lança no seu pescoço e dá um beijo. E disse, e ele começa o que ele tinha ensaiado, pai, eu pequei, pai. Pequei contra o céu, pequei contra Deus, pai, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o interrompe e diz, pera, traz a melhor, depressa. Traz depressa a melhor roupa, vestiu. A palavra de Deus diz que os nossos atos de justiça para a salvação são como o imundo, o leproso. O leproso. Nós somos como o leproso. E os nossos atos de justiça, como a roupa do leproso. Você pode levar lá em Petrópolis, no polo lá de roupas, na Rua Teresa, bem conhecida. Você pode levar o leproso lá. Você pode comprar a melhor roupa que o dinheiro pode comprar. Mas aquela roupa, ao contato com a lepra, ninguém mais quer aquela roupa. Ela se tornou imunda como o leproso. Então, tudo que você fizer para obter a salvação por si próprio, é como aquela roupa do leproso, é trapo de imundícia. É assim. Mas o que o pai faz? O pai dá roupa limpa, roupas limpas. Trazei a melhor roupa. Vestes limpas, significa interior limpo. Vestes sujas, interior sujo. Ele manda trazer a melhor roupa. Ele põe um anel no dedo, você é meu filho. Sandálias nos pés. Escravo andava descalço. Filho não, tu é meu filho. Você vai andar calçado. O pai, trazei também e matai o novilho cevado. Vamos comemorar. É festa. Comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Por que ele recebeu o filho de volta? Porque não era mais o mesmo que tinha ido. Aquele tinha morrido. Ele disse, ele estava morto. Mas esse reviveu. Aquele estava perdido. Mas esse foi achado. E ele volta para a casa do pai, um lugar seguro. A casa do pai é sempre um lugar seguro. Não saia da casa do pai. Permaneça na casa do pai. O segundo lugar seguro, Mateus capítulo 14. Verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo
e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. O que aconteceu ali? Jesus está ensinando as multidões, já declina a noite, ele manda os discípulos pegarem um barco e atravessarem o mar que ele ia depois. Mas ninguém perguntou: mas o senhor vai como? Como é que o senhor vai? Jesus vai, sobe ao monte para orar sozinho e os discípulos estão atravessando o mar. Eles já estavam longe, estavam a muitos estádios da terra e na quarta vigília da noite. Como é que o juiz judeu contava a vigília da noite? Primeira vigília da noite, das 6 às 9. Segunda vigília da noite, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, de 3 às 6 da madrugada, da manhã, né? Então eles estavam nessa quarta vigília, entre 3 e 6 horas da madrugada. Quando eles avistam, quem eles veem? Um homem, alguém andando sobre o mar. O que eles pensaram? É um fantasma, até eu pensaria. É um fantasma. Pensei que fantasma não existisse. Existe, está andando sobre a água. Mas o que Jesus disse? Sou eu. Não temais. Sou eu. Tem de bom ânimo. O que Pedro responde? Senhor, se és tu. Isso foi fé ou dúvida? Dúvida. Ele duvidou que era o Senhor. Mesmo Jesus dizendo, sou eu. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Isso é fé ou dúvida? Agora é fé. Ele é assim. Ele tem um pico de fé, um pico de dúvida, de repente tem um pico de fé. Nós somos assim, né? Uma hora duvidamos, outra hora nós cremos. E Jesus, você quer sair do barco? Pode vir. O que representa o barco? Um lugar seguro, aonde se ouve a voz de Jesus. Representa a igreja. Aqui é um lugar seguro. O que Pedro propõe por causa da sua dúvida, falta de fé? Eu quero sair do barco. Eu quero sair em meio à congregação. Eu quero sair da comunidade dos santos. Eu quero carreira solo. Eu tinha um cunhado assim. Ele teve problema na igreja e falou assim: não quero mais reunir, não quero mais ter problema. Vou reunir sozinho, eu e minha família em casa. Você não consegue. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da comunidade dos santos. Aqui se ouve a voz do Senhor. Aqui é um lugar seguro. Não saia do barco, não. Você vai fazer como Pedro. Você vai afundar. E o que Pedro, quando repara nas ondas do mar, faz? Ele afunda. E aí o que ele faz? Senhor, socorro, salva-me! Jesus estende a mão. Leva para onde? Para o barco. Para um lugar seguro. Para um lugar seguro. Não saia do barco, não. Permaneça no barco. O barco é um lugar seguro. Aonde está os outros discípulos. Aonde está a comunidade dos santos. Não queira ser um crente só. Um crente solitário. Carreira solo. Vida cristã não existe carreira solo. Temos que andar em comunidade. Em comunhão. Senão você afunda. Precisamos uns dos outros. Se você pega uma brasa e tira ela do braseiro, ela apaga. Mas quando você volta, é aqui que nós somos acesos. É aqui que nós somos avivados. É aqui que se ouve a voz de Jesus. Amém? Vamos para o terceiro lugar seguro? Números capítulo 35. Números. Não sei se você já ouviu falar na cidade de refúgio. 6 cidades de refúgio.
Deus disse para Moisés, capítulo 35, verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando passardes ao Jordão, para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Ou seja, o homicídio culposo não teve a intenção de matar. Esta cidade vos serão por refúgio do vingador do sangue. Quem é o vingador do sangue? Geralmente era um parente. Então, se alguém matasse uma outra pessoa, ele caía nas mãos do vingador de sangue. Ou seja, um parente mais próximo, um pai, um irmão. Então, se o pai ou o irmão da vítima matasse o homicida, estava certo. A justiça estava feita. Ele sendo culpado ou não. Agora, se uma pessoa matasse outra pessoa involuntariamente, sem querer, como por exemplo no verso 22, porém, se o empurrar subitamente sem inimizade e contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento, ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem o tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Então, o que acontece? Se alguém cometesse um homicídio doloso, com intenção de matar, não haveria escapatória, ele iria morrer. O vingador de sangue iria matá-lo. Agora, se foi uma morte involuntária, sem querer, ele podia correr para a cidade de refúgio. Lá o vingador não podia matá-lo. Haveria um julgamento, em primeira instância, a congregação iria julgar, teria que ter duas testemunhas, não poderia ser uma. Quer ver, verso 32. Verso 30. Todo aquele que matar a outro será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Então tinha que ser duas testemunhas que viu, que presenciou, tá? Mas aqui estamos falando do que matou involuntariamente, sem querer. Eu queria confessar uma coisa. Uma vez eu quase matei um irmão sem querer, lá na casa de oração. O que aconteceu? Vendo aquele relógio lá, grande? Lá na casa de oração tem um igualzinho. Um pouquinho maior. O relógio está lá há mais de 60 anos. Relógio pesado, um aro, um vidro. Um dia o relógio estava atrasado 5 minutos. O que eu fiz? Peguei o relógio e acertei. Mas quando eu fui colocar o relógio no lugar, em vez de eu colocar naquele buraquinho que tem atrás, o que eu fiz? Eu coloquei no aro. Encaixei, ele ficou. Virei as costas. Aí uma irmã virou para mim e falou assim, agora tá certo, né, Ricardo? Eu falei, agora tá. Quando eu falei agora tá, eu escutei ele espatifando no chão. Mas o pior não foi isso. Um senhor mais velho da igreja, 101 anos, um irmão centenário, ele foi passar justamente na hora que o relógio caiu. Imagina. E aí, tadinho, o relógio bateu na cabeça dele, pegou no braço dele e caiu no chão. Mas graças a Deus ele não morreu. Mas ele ficou com dor de cabeça, tadinho. E aí, mas ele foi morrer 1 ano depois que ele caiu, quebrou a bacia. Mas eu não tive culpa nenhuma. Eu até brinco lá com os irmãos, se ele tivesse morrido eu tinha falado que a hora dele chegou, né? Mas graças a Deus a hora dele não tinha chegado. Mas se ele morresse, foi sem querer, eu botei o relógio lá, a minha intenção não era matar. Então, o contexto é esse. Você não teve a intenção, o relógio caiu, a pessoa tinha que correr para onde? Para a cidade de refúgio.
quando ela pisasse na cidade de refúgio, o vingador não podia entrar. Ele não podia matar aquela pessoa. Ela estava segura. Agora, olha o verso 26. Porém, se de alguma sorte o homicida sair da cidade dos limites, da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador de sangue matar o homicida, não será culpado de sangue. Então, o vingador não podia entrar na cidade para matá-lo. Mas ele deu azar, o vingador de sangue encontrou ele fora da cidade, ele poderia matar. Tá? Mas o que trata isso para nós? Será que nós somos assassinos? Eu tive um professor de Bíblia, o Dr. Silas Filgueiras, aprendi muito com aquele irmão. Ele falou assim, para você matar alguém, você não precisa de uma faca e de uma arma. Você pode só usar a língua. Você pode matar alguém. Você pode matar uma família. Você pode matar um ministério. Você pode matar um irmão. Nós somos culpados. Nós somos pecadores. Mas na cidade, só entra inocente. Mas aquele homicida, ele tinha que entrar na cidade de refúgio e ele tinha que ficar lá até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote morresse, ele estava livre. Ele podia voltar, o vingador não podia matá-lo. Mas por causa da morte do sumo sacerdote. Quem é esse culpado? Somos nós. E quem é o vingador? Não é o diabo. Nós não estamos fugindo da ira do diabo. Nós estamos fugindo da ira de Deus. Ele é o vingador. Amós vai dizer, se eu não me engano, Amós, Deus é vingador e cheio de ira. Contra o ser humano, contra o pecado. Imagina, o vingador está à tua procura. Se você ainda não se refugiou na cidade de refúgio. E quem é a cidade de refúgio? Jesus Cristo. Você tem que correr para lá. Você tem que correr para essa cidade. Senão você vai cair na mão do vingador. O sumo sacerdote já morreu. Ele já morreu em nosso lugar. Podemos ser livres da culpa. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, ele levou a culpa em nosso lugar. Ele levou o nosso homicídio. Ele levou as nossas ofensas. Ele levou os nossos palavrões. Ele levou a nossa incredulidade. Ele levou tudo sobre si. Ele pagou lá na cruz do Calvário. Podemos entrar na cidade de refúgio. Talvez haja alguém aqui que esteja longe da cidade de refúgio. Ou talvez já esteve na cidade de refúgio. E hoje se encontra longe. Cuidado. Se o vingador te encontrar, é perigoso. Não saia dos limites dessa cidade. Permaneça na cidade. Permaneça em Jesus. Na cidade de refúgio. Essa cidade é um lugar seguro. Mas eu gostaria de terminar a mensagem nesta noite, voltando para Lucas capítulo 15. Eu gostaria de terminar com o irmão mais velho da parábola. Porque nós falamos do irmão mais novo. Mas havia o irmão mais velho. Que no capítulo 15, no verso 25, diz que o mais velho, lá, irmão do filho mais novo, estava voltando do trabalho. E quando ele ouviu a festa, ele disse, ué, dia de semana, festa? O que está acontecendo? E o empregado disse, você não soube não? Teu irmão mais novo voltou. Olha, teu pai o encontrou com saúde. Teu pai o encontrou com vida. Ele se alegrou? Não. Qual dos dois estava perdido? O filho mais novo ou o filho mais velho? O mais novo ou o mais velho que estava perdido? Os dois. Um teve a coragem e foi embora. O outro também não amava o pai. Ele só não teve coragem de ir embora. Porque se ele amasse o pai, ele teria usado a parte da sua herança para ir resgatar o seu irmão. Ao ver o pai todos os dias chorando e lamentando a falta do seu filho. Aquele irmão mais novo
não tinha o irmão mais velho que merecia. Mas nós temos o nosso irmão mais velho. Nós somos o irmão mais novo da parábola. Jesus é o nosso irmão mais velho. Hebreus capítulo 2, versículo 11, diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. E ele usou a sua herança, a sua vida. Deixou a casa do Pai. Veio a este mundo para resgatar nós, irmão mais novo. Por amor ao Pai e por amor a nós, o seu irmão. Teu irmão mais velho está à tua procura. Ele quer te levar de volta para a casa do Pai. A casa do Pai é um lugar seguro. Talvez você se encontre longe da casa do Pai, passando fome, passando necessidade espiritual. Caminhos largos neste mundo que vai de mal a pior. Mas o Pai está à tua procura. E o teu irmão mais velho quer te levar de volta. Eu lembro de uma pequena ilustração de um menino de rua. E aquele menino de rua, ele não tinha pai, não tinha mãe. E o casarão que ele estava um dia pegou fogo. Os bombeiros foram e não conseguiram apagar o fogo. Ele ia morrer. De repente entra no meio daquelas chamas um homem e resgata aquele menino. E aquele menino é levado para adoção. E naquele dia um casal muito rico quis adotar o menino. E ofereceu muitas coisas. Mas no dia da adoção apareceu um homem, um varredor de rua. E ele, com o rosto desfigurado, com as mãos desfiguradas, disse: eu também quero adotar o menino. E o juiz perguntou: o que você tem para oferecer o menino? Olha, excelentíssimo, eu não tenho muita coisa. Eu ganho um salário mínimo. Eu não tenho muito para oferecer, mas eu tenho que oferecer algo a ele. Eu tenho para oferecer amor. Amor que me fez entrar no meio daquelas chamas e resgatar esse menino. Essas marcas no meu rosto, essas marcas nas minhas mãos, foram o fogo que me deixou por amar esse menino. E eu quero adotá-lo. E o menino disse: realmente você me ama. Nunca ninguém fez isso por mim. Nunca ninguém me resgatou com esse amor todo. Eu quero ser adotado por você. Deus quer te adotar. O mundo também. Mas só Deus pode oferecer amor, que enviou o seu Filho. E nós vamos ver as marcas. Quando você encontrar Jesus um dia, ele não vai precisar dizer que te ama. As marcas dizem tudo. Que feridas são essas nas suas mãos? São feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. O Pai está à tua procura. Volte para a casa do Pai. Volte para o barco. Volte para a cidade de refúgio. Há um lugar seguro. Há um lugar de proteção. Há um lugar de vida eterna. Se chama Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos, se você quer entrar nesse lugar refúgio, nesse lugar de refúgio, se você quiser voltar para a casa do Pai, você pode tomar um passo, vir aqui na frente e falar assim: olha, eu quero voltar para o barco. Eu quero voltar para a casa do meu Pai. Eu quero voltar para a cidade de refúgio. Amém?